O vídeo de hoje se inicia com o foguete norte-americano superpesado Saturno V. Foi este foguete que ajudou no pouso tripulado na Lua e, ao mesmo tempo, estabeleceu vários recordes que até hoje ainda não foram quebrados. Por exemplo, é o maior foguete criado pela humanidade em termos de massa, potência, tamanho e capacidade de carga. Enquanto o moderno foguete Proton coloca 22 toneladas em órbita terrestre baixa, o Saturno V poderia colocar 140 toneladas. O primeiro lançamento do Saturno V foi realizado em 1967 e o último em 1973. Além disso, altas capacidades exigiram grandes despesas. Entre os anos de 64 e 73, o governo norte-americano cedeu 6,5 bilhões de dólares ao programa. Um único lançamento custou cerca de 1,2 bilhão de dólares, o que é muito, especialmente no contexto da crise do petróleo de 1973. No entanto, hoje os Estados Unidos estão trabalhando ativamente no programa de foguetes superpesados SLS, cujo primeiro lançamento tripulado está previsto para 2024. Mas então, por que não apenas utilizar o Saturno V? Por que os ônibus espaciais foram feitos primeiro e agora os SLS? Primeiro, porque mais de 20 mil empreiteiros e subempreiteiros participaram da produção do Saturno V, muitos dos quais já faliram ou foram incorporados. Em segundo lugar, Saturno V não foi planejado para ser usado após a Apollo. E em terceiro lugar, a tecnologia avançou com o tempo e muitas soluções, materiais, instruções, etc. precisariam ser substituídos. Por isso, às vezes, é muito mais fácil encerrar um projeto e iniciar outro. No entanto, o Saturno V provavelmente não é tão conhecido hoje pelo público em geral quanto a criação da empresa SpaceX, o Falcon Heavy. Foi este foguete que lançou o carro de Elon Musk ao espaço, no qual estava um manequim chamado Starman. O interessante é que o traje do manequim era um protótipo real testado pela empresa. Claro, não apenas carros podem ser lançados no espaço no Falcon Heavy. Em 6 de fevereiro de 2018 ocorreu o primeiro lançamento. Era o veículo lançador mais capacitado, pesado e poderoso em operação. Além disso, o Falcon Heavy possui 28 motores de sustentação, o que também é um recorde, e pode lançar ao espaço até 64 toneladas de carga útil. Sabe-se que um projeto ambicioso com a participação do Falcon Heavy está previsto para 2024. O foguete foi escolhido para entregar o rover lunar Viper. Ele buscará minerais e gelo de água e a missão durará cerca de 100 dias. E a China não está muito atrás. O país não só trabalha ativamente no âmbito de sua própria estratégia espacial, mas também convida todos a participar. Em específico, uma estação orbital chinesa deve estar pronta e funcionando até o final de 2022. Outro projeto chinês interessante é o foguete pesado Long March 5, também conhecido como CZ-5 ou Changjiang-5. Ele pode colocar até 25 toneladas em órbita terrestre baixa, e sua característica-chave é a modularidade. Como se fosse um construtor Lego, o CZ-5 pode ser equipado com módulos de outros foguetes da mesma geração. É também por isso que várias versões foram testadas ao mesmo tempo. 2 estágios para entrar em órbita terrestre baixa, 4 estágios para lançamento de satélites geoestacionários e veículos interplanetários. A propósito, a China tem muitos planos para o espaço. Por exemplo, está planejando instalar uma estação robótica no Polo Sul da Lua, embora o Long March 5 tenha sido lançado apenas 7 vezes até agora. Agora estamos diante do veículo de lançamento universal russo Proton M. No total, foram realizados 112 lançamentos desta versão e 426 lançamentos de toda a família. Não é em vão que Proton é chamado de veículo espacial mais massivo. O desenvolvimento começou na década de 60 e o projeto foi chamado de UR, ou seja, Foguete Universal. A ideia era a seguinte: 4 portadores para as mais diversas tarefas, desde defesa até pesquisa espacial. Por exemplo, o UR-100 se adequava ao papel de um míssil balístico intercontinental e o UR-500, que mais tarde ficou conhecido como Proton, foi projetado para lançar vários veículos pesados em órbita. Até o momento, o Proton M está pronto para lançar 23,7 toneladas de carga em órbita baixa da Terra. Além disso, ainda há possibilidades para desenvolver e aprimorar o foguete. Por exemplo, o 4º estágio da modernização do Proton M, o Breeze M, foi concluído em 2016.
A seguir, outro projeto dos Estados Unidos. Falaremos sobre o foguete SLS e a missão Artemis I, um ambicioso projeto de exploração lunar da NASA. No entanto, os americanos não se limitarão à Lua, mas vamos revelar por partes. SLS, ou Sistema de Lançamento Espacial, é um veículo de lançamento super pesado capaz de lançar até 131,5 toneladas de carga em órbita baixa da Terra. É graças a ele que a espaçonave Orion entrará no espaço, que então viajará sem tripulação para a Lua e retornará à Terra. Se tudo correr bem, a missão Artemis II passará a ser tripulada e a Artemis III pousará no satélite natural. Com a ajuda das missões Artemis, a NASA vai pousar a primeira mulher e a primeira pessoa preta na Lua. Colaboraremos com parceiros comerciais e internacionais e estabeleceremos a primeira presença de longo prazo na Lua. Em seguida, usaremos o que aprendemos na Lua e ao redor dela para dar o próximo grande passo: enviar os primeiros astronautas a Marte, prometem no site da NASA. Evidentemente, os foguetes são usados não apenas para exploração espacial, mas também para defesa. Um exemplo vívido disso são as versões balísticas intercontinentais. Os primeiros desenvolvimentos nesta área estão associados à Alemanha em 1942. Hoje, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França e Rússia têm ICBMs. O exército russo, por exemplo, tem esses mísseis. Há uma história interessante sobre eles. Esta opção é uma modificação profunda da versão UR-100 e tão bem sucedida que suas características táticas e técnicas ainda hoje são relevantes. É por isso que, segundo especialistas, o dever de combate da versão atual foi prorrogada até pelo menos 2023. Sabemos que os últimos portadores entraram no exército em 1985 e a vida útil garantida foi inicialmente definida por 10 anos. Agora vamos comentar um pouco sobre as características. Trata-se de um míssil de propelente líquido baseado em silo capaz de transportar até 6 ogivas e também equipado com meios para superar as defesas aéreas inimigas. Seu alcance é de 10.000 quilômetros, com precisão de acerto de 350 a 550 metros. O míssil é armazenado em uma cápsula especial, portanto, nem mesmo a substituição de combustível é necessária. De acordo com dados disponíveis publicamente, 360 desses mísseis foram colocados em serviço de combate. O Sarmat é outro míssil igualmente interessante, mesmo porque é o único foguete capaz de voar ao redor do globo inteiro, incluindo os 2 polos e o Equador, entregando cargas úteis para qualquer lugar do mundo. Além disso, durante o desenvolvimento, a ênfase não foi dada ao peso das ogivas, mas aos métodos de sua entrega, de modo que mesmo os sistemas de defesa antimísseis mais modernos enfrentavam sérias dificuldades. Nos Estados Unidos, o Sarmat foi chamado de uma coisa muito boa. Mas vejamos suas características. Como no caso anterior, estamos diante de um míssil de propelente líquido baseado em silo. Ele possui 10 ogivas, alcance máximo de voo de 18.000 quilômetros e comprimento do próprio míssil com ogiva de 35,5 metros. O lançamento é realizado por meio de um acumulador de pressão de pó que ejeta o foguete cerca de 30 metros e só então o motor é ligado. Uma das vantagens adicionais do Sarmat é a compatibilidade com os silos existentes com modificações mínimas. O primeiro lançamento bem-sucedido ocorreu em 20 de abril deste ano e em 16 de agosto foi assinado um contrato governamental para fabricação e fornecimento. Agora vamos direto para a França, a segunda maior economia da União Europeia, que construiu o míssil M51. Ele entrou em serviço em 2010 e atualmente 4 submarinos franceses Triomphant carregam 16 mísseis M51 cada. O alcance é de 9.000 quilômetros, com a versão M51.2 atingindo 10.000 quilômetros. Também se sabe sobre o trabalho na última modificação M51.3, que está prevista para entrar em operação em 2025. Uma grande ênfase no desenvolvimento da M51 foi colocada no hacking de sistemas de defesa aérea inimigos. Por exemplo, as ogivas de orientação individual no último estágio aceleram a Mach 25, ou seja, cerca de 30.600 km por hora. Combinado com chamarizes de tamanho normal, refletores e outras tecnologias, o M51 é um sério desafio para os sistemas de defesa antimísseis, e a eficácia de uma ogiva nuclear ajudou a testar o Terra 100, o primeiro supercomputador da União Europeia capaz de realizar 4 trilhões de operações por segundo.
A responsabilidade de fechar a seleção de hoje, assim como a de iniciar, coube aos norte-americanos. Agora está sendo mostrado um míssil balístico a ser lançado de submarinos. Ele foi adotado pelos Estados Unidos em 1990 e pelo Reino Unido em 1995. E em 2018 foi o único míssil desse tipo que permaneceu em serviço nos dois países. Tanto os americanos quanto os britânicos estão modernizando seus mísseis. Por exemplo, os fornecidos a Londres receberam ogivas projetadas pelos britânicos. E há pouco tempo, em 2021, Washington anunciou a criação do primeiro protótipo de uma ogiva nuclear W-88 aprimorada. Indo mais a fundo às características, o alcance é de aproximadamente 12.000 quilômetros e a precisão é de até 90 metros, o que é suficiente para atingir pequenos alvos, como os lançadores de silos. E são usados motores de propulsão sólida com velocidade máxima no último estágio de cerca de Mach 24, ou seja, 29.400 km por hora. Em 2021, os Estados Unidos testaram 2 desses mísseis sem ogiva sobre o Oceano Atlântico. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.